Holanda. Eu comecei... O primeiro o que eu fiz foi sempre na Santa Veloso, que era Topa Tudo. O título. Topa Tudo. Então, mas você trabalhava no SBT ou não? Você já trabalhava lá? Já, depois de muita coisa que eu fiz. Então vamos lá no começo. O começo foi o seguinte. Com o quê? No começo foi o seguinte. Você aguarda, tá? Tá bom. Relaxa. Ele vai falar. No começo, eu fazia muita coisa artisticamente e a minha sorte da minha vida que eu procurei um emprego fixo. Isso vocês nem eram nascidos. Em 1953. Você tinha quantos anos? Aí é que tá. 14? Isso. Inteligente. Bom de conta. Foi o primeiro emprego que eu tive, foi num banco. Olha. Foi o que me ajudou, esse banco e vários bancos, que me ajudou eu ser o que sou hoje. Por quê? Porque teve tempo. Porque naquela época. Isso. Achei que fazia pegadinha no banco também. Não. Olha aqui, essa cheque voltou. Mas eu cheguei a fazer depois. Sério? É lógico, fiz muitas Então isso banco. te mantinha. Se quiser, vocês assistem uma que eu fiz várias em banco. Depois a gente fala. Isso. Mas isso te dá uma grana pra poder. Não, aí quando eu comecei, que foi um dos empregos que me ajudou, foi trabalhar em banco. Tá. Com essa idade. Vocês nem eram nascidos, em 1953. Que banco que era? Banco, pouca gente conheceu. Banco Cruzeiro do Sul. Nossa, não. Isso. Depois desse banco, aí fui em outro banco, porque ia incorporando os bancos. Entendi. Ia comprando outro. Arthur Scatena, entendeu? Banco do Povo. Que hoje não existe mais quase esses bancos. Não lembro. Não tem. Banco do Povo. Aí, quando eu passei para o Banco Arthur Scatena, aí o Banco da Bahia incorporou esse banco. Foi um dos bancos, o Banco Cruzeiro do Sul foi onde eu fiquei 11 anos. Acreditem quem quiser. Naquela época, era só uma autorização de um colega. Oi, você eu quero trabalhar. Quer? Então, pera aqui. Vou fazer uma carta, assina aqui. Ele pega a carta, assina e ele dá para o gerente do banco. E eu fui tão bom que quando ele apresentou, falou, Ivo, fala, Tony, amanhã você já vai começar. Olha que coisa interessante. Mas começar, sim. No banco, Você vê, que tempo gostoso. Comecei nesse banco, aí, como que eu fiquei? Como contínuo. É tipo um office boy? O que Isso, parabéns. Parabéns. Contínuo, tá ficando esperto. Tinha esse nome? É lógico. Contínuo. Levava umas coisas... Ficava fazendo o trajeto de levar documento, levar... Olha, como é que você sabe? Eu tô gostando de você. Meu pai foi contínuo. Olha aí, pronto. Tô gostando. Mas eu não sabia que tinha em banco. É mais em repartição pública, né? Em tudo. Isso. Então, naquela época, tinha correio, mas não era assim. Como que era? Correio, entregar correspondência e tudo. Sei, como que era? E o banco tinha isso. Entregava aviso de vencimento para as pessoas. É o que você falou. Tá. É um contínuo. Fiquei muito tempo de contínuo. E a pé você fazia de bicicleta, de Não, ônibus? pegava o bondinho, só tinha bonde, o trenzinho na época. Tinha bonde. Aí. Você lembra do bonde? É coisa atual, né? Bonde. Esse aqui, quando O único bonde que eu conheço é o do Tigrão. Você entendeu? Então, esta era a nossa vida naquela época, tranquilidade, né? Eu não vou contar tudo assim, senão nós vamos ficar aqui Pode até contar, amanhã. pode contar, Evolando, aqui não tem pressa não. Quando eu comecei a trabalhar no Banco Cruzeiro do Sul, quando ele foi incorporado, a Banco Arthur Scatena, daquele depois foi incorporado pelo Banco da Bahia, aonde eu permaneci muito tempo. É tanto que eu tive 3 empresas poderosas da minha vida, que eu trabalhei. Bom, aí vai de cá, vai de lá, o Banco da Bahia. Aí o Banco da Bahia estava em fase também, né? De ser um outro banco para incorporar o banco. Tinha 2 bancos da Bahia, Banco do Estado da Bahia e o Banco da Bahia S.A., né? Que era o título. Certo. Aí, o que aconteceu? Quando eu estava no Banco da Bahia, que só tinha 6 horas, eu comecei a fazer rádio, porque tinha mais só rádio naquela época. Comecei a fazer rádio e nas rádios eu ia fazer imitações, cantar, né?
que inclusive tem aqui uma música aqui depois. Não, essa é diferente. Cantar também. Depois nós vamos ouvir. Tá. Aí quando eu comecei a cantar, imitar, fazer coisas, né? De repente, eu fazendo essas imitações, veio uma coisa que me ajudou mais ainda para eu fazer, que nós vamos ver daqui a pouco. Fazer teatro, entendeu? E televisão. Teatro, você começou fazendo o quê? Ator. Ator? Teatro, E naquela época não era muito bem visto, né? Isso. Né? É por isso que no banco, quando eu trabalhava no banco, me dava tempo para eu fazer isso. Era... Porque o banco naquela época era 6 horas. Mas o teatro te dava dinheiro já ou era mais por diversão? Não, tinha. Tinha? O primeiro teatro eu tinha um cachê e tal. Aí depois, quando eu passei a ser outro personagem, Sim. aí os caras falaram, não, você tá ganhando muito. Que personagem que era? Palhaço Rococó. Tá. Que o palhacinho, Tem aí? Tem aqui, ó. Que o palhaço Rococó, eu era convidado para aniversário, entendeu? E esse palhaço, eu fiz muita coisa. Bom, aí comecei a fazer várias coisas aqui e lá com a ajuda do banco. Depois do Banco da Bahia, gente, preste atenção à coincidência de um homem que fez e faço e hoje, graças a todo esse poder que a gente tem e facilidade, que eu sou conhecidíssimo no mundo. No mundo. Depois eu vou falar para vocês como e por quê, qual foi a outra coisa fora do Brasil que pediu explicação. Ah, é? É. Não, deixa para depois, então. E depois. Que isso aí era na época quando o SBT estava na Santa Veloso. E aí o Silvio falou, mas como? Depois você vai. Tá bom, tá. Vamos chegar até lá, então. Aí você está no banco. No banco. Fazendo esse fazendo rádio. Rádio também? Rádio. O que você fazia na rádio? Imitações e cantar. Ah, é? Imitação de cantor? De cantor. Quem que você imitava? Vicente Celestino. O Ébrio? Não, O Ébrio, cachorro. Dá mais a mão aqui. Parabéns. Meu pai. Eu quero que você. Como que é o Ébrio? Seu pai deve estar. Nossa, o Ivo Holanda. Meu pai tá adorando. Como que é? O Ébrio, quando eu cantei, eu tinha 7 anos de idade. Nossa! Foi numa rádio. Porque ele tinha um vozeirão, né, o Vicente Celestino? Foi numa rádio. Isso aí foi antes de banco. Entendi. Eu era garoto. Aí comecei cantando no rádio. Quando eu cantei no rádio, uma música desse cantor famoso da minha época, Vicente Celestino. Entendeu? Quer ver? Quero. Naquela época, né? Tá. Tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer aquela ingrata que eu amava e que me abandonou. E daí pra frente, né? Uma criança cantando isso, assim, com vozeirão? 7 anos. 7 Imagina uma criança de 7 anos cantando isso. Não, eu já tinha um poder. É tanto que quando eu acabei, que teve uma produção de todos os outros cantores, aí de repente o apresentador ficou abismado. Falou, esse menino cantando essa música? Sim, senhor. Aí, o que aconteceu? Nossa, que potência. Era acompanhado só com violão, Sei. né? Um violãozinho e um acordeon. Não é que nem hoje. Terminei de cantar, o apresentador palmas e palmas, quando eu fui... Isso na rádio? Na rádio Clube de Tupã. Tá. Quem conheceu já sabe. Quando eu acabei de cantar, fui saindo, quanta gente foi me cumprimentar ali, não é telespectador, né? A plateia, ouvintes, os ouvintes. Isso, ouvintes. Me cumprimentar e tal. Fui embora. Para ir embora, para ir também era assim, peguei o trem. Tive que pegar o trem, porque eu morava numa cidade perto, Quintana. Quando falava esse nome, ninguém sabe onde é isso, né? Tupã, tem Marília e Bauru. Aí, quando eu desci na estação de Quintana, gente, ouvintes, eu até me emociono quando eu falo isso, que recordar é viver, né? Aí, de repente, na estação, o que tinha de gente esperando eu, Ivo, aquela época Ivo não era Holanda, sabe? Só Ivo. Por causa da rádio? Por causa da rádio. Porque Olha o sucesso. Só tinha rádio. Naquela época todo mundo ouvia, né? E tinha uma coisa na rádio. A família se reunia para ouvir o rádio, né? Aí, vai ficando esperto. E seu pai sabe. Quem tem a menos idade que eu sabe também. Porque naquela época, rádio, quem tinha um rádio,
Só era gente Era rico? que tinha. Rico. Era caro o rádio, o Oh, aparelho? E de válvula. Nossa. Quase que eu ia trazer o que eu tinha naquela época, mas esqueci em casa. Tudo bem. Ali, gente, quando compro o rádio, eu ia no meu tio, que era um turco, tinha uma loja bacana. A gente, toda a família já ia lá, ouvia o rádio lá, só. Ele já convidava. E sabe o que tinha na rádio para você? A Hora do Brasil. Era obrigado a você Ué, que nem hoje, não é? Não sei. É que nem você... Tem ainda, tinha não que tem Hora ouvir do Brasil. A hora... Mas né? não é obrigado. É. Isso. Não é obrigado a ouvir. Ai, parabéns. Ouve quem Ah, quer. era obrigado a ouvir. Era. A família falava, tem que ouvir. Não via a Hora do Brasil. Todo mundo Na acompanhava. E com vocês, a Hora do Brasil. Né? Aí o hino, e aí eram as notícias do quê? Do Notícias Brasília? das coisas, mas não tinha tanta que nem hoje, É, amor. claro, Hoje né? você dá... Bom, aí eu comecei da turma que estavam me esperando Sei. na estação, cheio de gente. Aí quando eu desci da estação, nossa, uma festa que fizeram comigo. Nossa. Aí na avenida eu indo... Aí você já sabia que ia trabalhar com isso um dia, né? Viver de Não, arte. eu praticamente não. Não? Não. Sério? É lógico, é criança, moleque. Mas você não tinha uma Não. ideia? Você queria ser o quê? A intenção ali dessa época minha era, na época de diploma Sei. dos alunos, eu subi, que quando tinha o cinema, no cinema, eu cantar e prestando homenagem aos alunos ali e a plateia que O estava. pessoal que estava se formando. Que estavam. Não, a plateia. Ah, a plateia, tá. É. E eu cantava, aí depois arrumei um colega. Aí fizemos uma dupla caipira. Ah, é? Você porque teve uma dupla? Aquela época era mais cantar assim, né? E dupla caipira. Comecei a cantar, foi de onde foi surgindo o Ivo Holanda. Aí Como já chamava o outro? Derli. Derli, Ivo e Derli. Ivo e Derli. É. Já que você está antecipando, já vou falar para você então o porquê. Por quê? Aí, não, da minha trajetória. Que você entendi. que foi e tal. Aí, quando eu me apresentava, as pessoas ficavam assim no meu pai e na minha mãe. Leva esse menino para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Ah, Esse menino vai ser muito importante. O meu pai falou, como? Ah, o senhor não ouviu ele? Eu ouvi. E vi um monte de gente que vinha batendo palma para ele aqui, para casa. E a sua esposa, quando viu, ficou emocionada. e seu pai que falava? Meu pai falava, não, mas acho que ele não, porque meu pai tinha um bar e eu Sei. tinha que ajudar no bar. Ah, ele não queria também que você perdeu o filho, né? Ajudar no bar. É. Porque naquela época, a pessoa tinha 5, 6, 8 filhos, porque era da roça. Por isso que tinha bastante filhos para ajudar o pai e a mãe. Bom, aí quando falaram pro meu pai, leva ele para São Paulo, que tem que fazer e tal. Aí meu pai foi o que fez. Fez todas as coisas lá no interior e viemos para São Paulo. Foi onde eu comecei. Você veio para São Paulo com quantos anos? Eu tinha 13 anos. 13 anos. É. Gozado. Gente, eu me orgulho. Meu filho não gosta que eu falo, mas eu falo. Acredite se quiser. Já estou adiantando. Tá. Adiantando a idade. Mas depois a gente volta, não tem problema. É lógico. É. Porque eu fiz 13 anos, o meu diploma vim fazer em São Paulo. Ah, é? É. Porque naquela época eu só queria brincar, falar, fazer show, cantar. Claro. E eu, desde pequeno, sempre gostei de fornecer alegria para as pessoas e gostava de ver as pessoas rirem. Depois você vai ver uma passagem do teatro, depois vocês vão ver. Vocês vão ver o que é o artista. Bom, aí, o que aconteceu quando chegamos aqui? Chegamos aqui e falei, pai, e agora? Aí fomos morar na casa de um tio meu, no primeiro bairro que eu conheci em São Paulo. As pessoas falam Moca, não é Moca, Mooca, né? Com 2 O. Nossa. Mooca. Tá bom, eu só olhando pra você ou quer que eu olhe Olha pra mim, olha pra mim. A não ser quando você quiser falar com o público, aí você olha pra lá, mas pode falar. É. Ó, fica aí que eu tô falando com ele. Boa. Fica aí. Agora, já que eu tô falando com ele, pra disfarçar, não, pra descansar Tá. e deixar você feliz, eu vou te dar uma bala.
Você vai chupar ou vai morder? Morder. Morder. Mas pensou, né? Eu pensei. Pensou, você Pensei. Chupar, não, eu ia chupar Então, a bala. Você fala pegadinha, então você vai morder ou vai chupar? Chupar. Então pegue com a mão direita para dar sorte. Tá. E se quiser, pode começar já. E chupa direitinho, depois você vai... Engolir. Não, Não? você não vai chupar? Vou. Então ela vai ficar mole, aí depois você vai morder. Olha lá, o outro tá rindo também. Você quer também, hein? É, eu dei pra ele. Deu? Deu. E Quando eles- eu dei, eu falei, ó, toma uma bala, é o Ney, como é? O Leni. Leni. Falei, Leni, você quer? Toma uma bala. Você vai morder ou vai chupar? Ah, não, eu vou chupar. O Leni É gosta. lógico. Chupando ela fica mole, né? Para. Vai ficando. Não sei. Ah, não sabe. Eu não sei, é mais fácil Paquito responder essa pergunta. Se Paquito. chupando fica mole. Chupando fica mole ou fica duro? Fica mole. Não, aí- E aí, aí chupa aí cada você duro. morde. Não. Fica mole. Você chupando. Olha a boquinha dele. Ai, coisinha fofa. E você tem uma sorte pra chuchu. A minha vontade agora Meu Deus. É. Meu Deus. era dar um beijo na sua boca, mas essa barba vai atrapalhar. Ah, que susto, que susto. Atrapalhar, Pensei que- vai atrapalhar. E ainda mais você tá mordendo a bala, meus lábios você não vai querer morder já. Mas, Ivo, a gente parou você vindo pra São Paulo, então. Você vem pra São Isso. Paulo e aí... Aí Aí- você vai trabalhar no banco ou não? Não, pera, eu cheguei novo. 13 anos, né? Ah, não, é. Tá. Não, era mais novo, uns 12 anos 12 mais anos. ou menos. Vai morar Aí- onde? Que bairro que você... Mooca, Ah, na Moca, claro. Mooca. Aí quando eu vim para São Paulo, meu pai, como barbeiro, né? Ele arrumou um emprego de barbeiro em Pinheiros, né? Na rua Teodoro Sampaio. Sei. E lá ele foi ser barbeiro. Como eu não tinha como trabalhar, o que eu fiz? Que eu já tinha feito lá no interior. Fui ser engraxate na barbearia do meu pai. E lá eu, como engraxate, comecei a faturar um pouco, né? Aí eu falei, pai, eu não sei como é que eu vou fazer. Não, filho, você tá ganhando aí, tá bom, tá. Fomos morar na casa de um tio meu. Naquela época tinha só residência quase, né? Quase não era residência, não tinha que nem hoje. E fomos morar num porão. Inclusive nesse lugar, um quintal grande na frente, né? Eu, como é do interior, fui com o quê? Junto comigo e minha família, um galo índio que eu criava esse galo, eu chamava, vem Dindo, ele vinha. Aí, Como ele chamava? Dindo. Dindo. Vem Dindo. Dindo. Ai, que biquinho bonito que você fez. Ai. De novo, ó. Ai, coisa fofa! Aqui a gente é na diversão, gente. Alegria é tudo da minha vida. É a coisa que eu mais admiro. E para vocês, acho que eu vou mostrar. Mostra. Peraí. E falando alegria, É. preste atenção que vocês vão gostar. Aqui está. Alegria surge essas palavras. Ó. Paz. Não é isso? É. É paz e alegria que eu forneço para todos os meus fãs. E aqui atrás o que que é? Aí é uma homenagem de como eu sou o soldado da paz. É o marco da paz. Da ONU? Isso, eu recebi. Olha só Prêmio isso aqui, Nobel hein? da Paz. Eu recebi a medalha Da paz da ONU. dos soldados de Suez. Medalha de Jubileu de Prata, olha Isso, só. eu tenho em casa essa medalha. Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz da ONU. Isso. A honra de comunicar-lhe por... Olha só a citação para receber a medalha. Que Recebi. legal, hein? Me honro com isso. Então, aí, onde é que eu parei? Parou que tava na Moca, seu pai trabalhando de barbeiro E em eu Pinheiros. fui ser engraxate. Na- Engraxate dele. Lá em Lá na Pinheiros. barbearia, Ah. na barbearia. Ali foi onde eu comecei a trabalhar e comecei a fazer várias coisas artisticamente. Tinha muito sapato antigamente para engraxar. Hoje em dia não tem Não mais. só sapato, meu tesouro. Que mais? Aquelas botona grande, Tipo de... de peão. Ah, de cowboy, essas coisas. Isso. Sei. Isso.
Aí passava o negocinho, ia com pano, né? E o pano eu fazia até um som. Meu pai era engraxado também, ele tem uma caixinha. Ah, e seu pai que E o Ivo sabe. até hoje sabe fazer isso. É, meu pai fazia um mó sambão. Eu A fiz, gente né? fez com ele lá no programa, até hoje ele sabe Meu pai é do engraxar. interior, ele engraxava lá em Penápolis, na praça de Penápolis. Oh, que bacana. É, tinha aquelas as graxas, né, que passava da cor do... Então eu vou fazer uma pergunta para você e pro seu pai. Tá. Pro seu pai. O senhor sabe o que é raliar? Rariar? Raliar. Não sei o que é. O Olha, muita gente não sabe. Foi o que eu fiz no sítio, na roça. que é? Raliar pé de algodão. É colher? O algodão, quando você planta, ele nasce com 3 ou mais raízes, né? Sei. E ali, para que o algodão tenha bem, você tem que deixar um pé ou 2. Aí você vai raliar, vai tirar. Você sabe que meu pai falava que a melhor coisa pra plantar é algodão mesmo, né? Algodão. Porque sempre é algodão. É. Olha, tá vendo? Tô gostando dele. Desculpa, E ele mesmo gente. ri. Ótimo. É que meu pai sempre contou essa mesma piada pra gente. Olha, viu? Essa você Por guarda isso aí. que quando eu dei a bala pra ele, perguntei as duas coisas. Exato. Vai morder ou vai chupar? É. Não é? E o que ele escolheu? Chupar. Chupar. Pronto. Mas e aí? São coisas que a gente descontrai da vida. Claro. Que não tem sacanagem. Não. Aqui a gente faz as coisas com vontade de fazer e pra se admirar. Com não certeza. é verdade? Como é o nome do outro menino aí? Ele tá... O Paquito. Cadê ele? Foi fazer cocô. Foi. Então deixa depois a gente vai fazer a pergunta Tá bom. você e ele. Tá bom. Que eu vou fazer essa pergunta pra vocês dois, tá? Fechou. Bom, aí Fazendo esses trabalhos aí com seu pai, fazendo os bicos e tal. Aí de repente eu comecei naquela época fazer rádio, né? E fui fazer várias rádios naquela época, imitações e tudo. Não vou prolongar muito. Participação, né? Participação nas rádios. E, de repente, quando veio a televisão, que antes disso eu fiz teatro, depois nós vamos falar Sim, sobre sim. isso. Aí, quando veio a televisão, né? Bem aí, depois? Ou foi mais ou menos nessa época? Depois. É bem depois. Não, quando eu vim, o garoto, engraxate, e nessa época, meu lindo, não tinha nada de metrô, de nada. Era o bondinho. Bondinho e Da, nem na ônibus. Mooca, pegava o bonde. Tinha um na bonde da Mooca. Moca pra cá? Não, aí Pro centro? descia na Praça da Sé e pegava outro bonde. Ah. Pra vir pra cá ou pra outro lugar. Era o bondinho. Sei. Depois do bondinho, gente, olha, você tá indo, então vamos longe mesmo. Vamos longe. Depois do bondinho, naquela época, tá? Isso já quando eu trabalhava no banco, sabe o que tinha? O trem. Então, o bonde, eu pegava o bonde, ó, gente, isso parece mentira. Eu pegava o bonde e descia do bonde na Praça da Sé, e quando eu queria para outro lugar no bairro, eu pegava outro bonde. Inclusive na Florêncio de Abreu, tinha um bonde, saía do Largo São Bento, e eu ia para a Parada Inglesa, onde eu conheci também, né? E de bonde. Nossa. Quando não era de bonde, quando era para ir para Tucuruvi, pegava o trem, Maria Fumaça, Putz. e lá vai. E às vezes estava tão lotado o trem que eu vinha pendurado quase. Do lado de fora? Do lado de fora. Naquela época, o trem. E trem a vapor E ainda? saía brasa, né? Sei. Aí de vez em quando entrava na roupa da gente e... Cara, era carvão no negócio. Isso, seu pai Olha passou só. por isso. Bom, é assim. Aí comecei artisticamente fazer as minhas coisas como artista. Foi onde eu sou o que sou hoje. Pergunte.